Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Clube do Coaching. Aqui nós discutimos estratégias para você, coach, faturar de 10 a 50 mil todos os meses. Eu sou o Jorge Soares, sou treinador comportamental, sou coach e hoje o nosso episódio é como perder o medo de gravar vídeos e impactar a sua audiência. Esse tema é muito importante porque, afinal de contas, você está no mercado de crescimento pessoal, você está no desenvolvimento humano. E se você não tiver uma comunicação assertiva, e se você também não tiver uma audiência, você não está no jogo, tá? E para começar, por que esse tema, né, o medo de é, perder o medo de gravar vídeos, impactar a audiência é importante, tá? Eu vejo porque hoje tudo comunica. Certo? Tudo comunica. Se você não tiver, como eu falei, a audiência e uma comunicação assertiva, você não está no jogo. Você vai estar trocando sempre seu tempo por dinheiro. Porque a maioria dos treinadores e coaches, eles têm um treinamento, pode prestar atenção, aqueles coaches que são, digamos, que estão ali no patamar, muitas pessoas conhecem, querem os seus serviços, querem seus coachings individuais, eles têm um treinamento, um curso de imersão, ou então tem um treinamento, uma palestra exclusiva, sim, eles possuem isso, tá? Porque vai levar aquela mensagem para mais e mais pessoas. Agora, se você não fizer treinamentos e palestras, o que vai acontecer? Simples, você vai trocar o seu tempo por dinheiro sempre. Nada contra você atender um a um, isso é muito bonito, é importante, tem uma transformação absurda, isso é muito importante. Agora, se você não aprender a distribuir o seu conhecimento de forma rápida, assertiva, ao invés de impactar uma pessoa, você vai impactar 50 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, certo? Os seus resultados irão ser totalmente diferentes, tá? Se você não fizer isso, você vai ter que escrever um bom livro para você se tornar um best-seller e não é garantia que você vai ter ali atendimentos individuais, pessoas ali querendo ali o seu processo de coach. Você sempre vai trocar o seu tempo por dinheiro. E nesse vídeo hoje eu vou falar como você pode eliminar o medo de falar em público, gravar vídeos, né, impactar a sua audiência, tá certo? Você tem que aprender o que falar. Você tem que aprender como falar. Você tem que aprender o porquê falar. É exatamente isso. Fiz até um sotaque diferente aqui para você ficar bem atento ao que eu quero hoje mostrar para você. Quando você unir esse tripé, qual tripé? O que falar, como falar e por que falar, você vai eliminar o medo de falar em público e gravar vídeos. Tudo está em volta desse tripé e é isso que nós vamos falar aqui, tá? Agora, onde você vê as pessoas mais errando nisso, tá? Muitas pessoas procuram treinamentos, livros que ensinam apenas uma parte do tripé, a desenvolver a estrutura da palestra, o que falar. Você tem que aprender sobre o que falar, e isso é importante, mas também o como falar e o porquê falar. Quando você une esse tripé, você elimina o medo de falar em público e gravar vídeos. Porque olha só, o que falar representam 7% do seu resultado de impacto. O quê? O que falar representa 7% do seu resultado de impacto. Como assim? Eu vou explicar mais para frente no vídeo. Agora, como falar, certo? Representa 38% do impacto que você tem na sua audiência. 38%. Tá? E 55% é a sua comunicação não verbal. E é exatamente também isso que vai fazer a diferença de oradores, treinadores medíocres e treinadores de alto impacto. Tá certo? Então, não estou falando aqui só para você eliminar o medo de falar em público. Eu estou falando para você, de fato, entrar na arena, eliminar o medo de falar em público e também causar impacto na sua audiência, tá certo? Você não precisa primeiro eliminar o medo para causar impacto. Você pode começar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Agora, como é que eu organizo isso? De uma forma muito simples. Você tem que saber que existe uma fórmula da performance. Performance é igual ao potencial menos interferência. Só que provavelmente alguém alguma vez na vida chegou para você, ó, você tem um potencial incrível, tá? E essa pessoa falou de uma forma agradável que você não é tão bom assim como você acha que é. Por quê? Porque assim, você tem um potencial de acontecer, você tem um potencial de dar certo em alguma coisa, mas ainda não está dando certo porque possui interferências, tá? E é sobre isso que nós vamos falar. Então, se você olhar aqui, ó, performance é igual ao potencial menos interferência. Só que muitas pessoas trabalham aqui, ó, nesse potencial. Livros, cursos,
sobre o que fazer, e isso é fundamental, é importante, tá? Não sei se você já foi a alguma partida de tênis, né? Não é como os estádios aqui do Brasil falando sobre futebol, né? Tem aquela torcida onde as pessoas gritam, xingam, celebram, né? Mas uma partida de tênis é diferente. Os tenistas são ali, são silenciosos, as pessoas todas em silêncio. E, na verdade, você escuta só os tenistas, né? Ah, é. Só que entre um set e outro, entre uma jogada e outra, eles falam com eles mesmos. Já prestou atenção? Nossa, que jogada péssima. Opa, essa aqui foi boa. Segura essa. Putz, até minha mãe faria melhor do que eu agora. Pô, tem que ajeitar essa mão, tá? E depois um trabalho de coaching com esses tenistas, né? O coach perguntou para ele, e fazendo perguntas, né? Como um coach faz boas perguntas, foram perguntados, vamos lá, quando você está conversando com você, quem é você e quem é a outra pessoa? É o tenista. Como assim? Ah, é como se eu estivesse conversando comigo mesmo. Interessante. Quem é você e quem é o comigo mesmo? Tá? Se você for prestar atenção, tá? É assim. É um jogo interior, né? Um jogo interior, um jogo interno, onde você tem uma voz que fala o que você tem que fazer, né? Isso fica mandando, fica criticando, fica julgando, fica colocando tudo em questão. E por outro lado vem o quem? O ser dois, né? Que é outra parte. É a parte emocional, é a parte da imaginação, é a parte da intuição, da criatividade. Tá? Então, existem dois seres aí dentro. Ser um, que é sobre o que fazer, o conhecimento, a parte lógica, crítica, analítica, e o outro lado é a parte emocional. Tá certo? E para você desbloquear o medo de falar em público, nós vamos trabalhar esses dois lados. Tanto o ser um, deixando ele confortável, sabendo que o que você está fazendo está certo, mas o mais importante, porém, o mais importante é você trabalhar o ser dois. Esse lado aqui. É muito fácil falar porque, vamos lá, uma forma mais rápida de aprender a eliminar o medo de falar em público, gravar vídeos, impactar a audiência, é o quê? É vendo como as pessoas de sucesso fazem isso, ouvindo como as pessoas de sucesso fazem isso e principalmente também sentindo como elas fazem isso. Vou te dar um exemplo. Quando você nasceu, tá? Você, a sua mãe, o seu pai não contratou um educador físico para ensinar você a andar. Né? Olha, vamos lá, agora levanta o primeiro pé, agora força no seu agachamento, agora vamos lá, vamos dar um primeiro passo à esquerda, primeiro passo à direita. Aí o educador físico vai lá e dá um feedback, né? Olha só, o seu filho está andando com a marcha lenta, a marcha atrasada, deveria ser assim. Não estou falando aqui de tratamento, não estou falando aqui de prevenção, não, recuperação. Eu estou falando de um aprendizado natural que a maioria das crianças possuem. Elas enxergam, elas veem os pais andando, a forma de andar, o jeito, os trejeitos, e você começa a ver que aquela criança cai, aprende, tropeça, levanta de novo, e de repente ela está andando. Mágica. O que foi isso? Ser dois em ação. Aprende por isso. E muitas vezes, né, voltando para o medo de falar em público, da onde surge o medo de falar em público? Da onde você já pensou como é que surgiu isso? Talvez um acontecimento na sua infância, talvez um episódio traumático que você obteve, tá? E vem o medo. E aí que tá, o medo é uma emoção humana natural, poderosa, primitiva que está com você. Envolve uma resposta bioquímica, uma resposta universal que eu e você nós temos, bem como uma alta resposta individual também, certo? O medo nos alerta sobre a presença de algo que vai acontecer ou está acontecendo nesse momento aqui. Tá certo? Então, o medo é composto de duas reações primárias, certo? Então, a bioquímica e o emocional. O medo é incrivelmente complexo, tá bom? Agora, alguns medos podem ser de experiências, traumas, né? Como eu estava lembrando aqui, né? Eu estou falando esse vídeo. Por que eu estou falando esse vídeo? Porque eu também tinha medo de falar em público, certo? Então, quando eu estou falando aqui com você, de uma forma ou de outra, né? Eu estou fluindo agora. Deu uma pausa agora porque eu percebi, será que eu estou fluindo agora também, como eu acho que eu estou? Mas, vamos lá. Alfabetização. Peguei um papel na frente de 100 pessoas e comecei a ler. 100 crianças também. E comecei a ler. E começou a tremer. Começou a tremer.
E aí, olha só, e as pessoas começaram, né, os alunos, nem sabe ler, nem sabe ler. Tá. Na verdade, né, na minha mente tinham 100 pessoas, mas ali no real, acho que não tinha nem 30, 25 pessoas. Só que na minha mente, a imagem que foi feito um imprint, né, que imprimiu na minha mente, na minha memória, muitas pessoas vaiando, jogando tomate, você não sabe ler, você é inadequado e tudo mais. Puf! E saiu dali. Só que ali, durante a minha vida, não estou falando em público, também não tinha situações para falar em público, a não ser que as tão famosas apresentações do colégio e tudo. Mas aí, o tempo foi passando, o tempo foi passando e, de fato, eu me vi com medo de falar em público. Eu vou falar mais sobre isso um pouco mais na frente, porque existem medos e aquela voz vem, você vai falar em público, é? Vai gravar vídeo, é? E a maioria das pessoas também até sabem fazer lives, né? Mas quando vai gravar vídeo, sem as pessoas assistindo, elas travam, tá? Porque alguma coisa na mente vem para falar e, bem, você não é bom, você não é suficiente, não ficou bom assim, grava de novo. Ou até mesmo na palestra presencial, porque olha só, você vai fazer palestras presenciais, tá certo? Você vai fazer palestras online também. E aí vem aquela voz, ser um, lembra? Ser um e ser dois. Ser um cognitivo, ser dois emocional. Ser um, não tá bom, você não é bom. As pessoas não vão gostar, vão sair, vão embora. As pessoas vão te atrapalhar, elas vão questionar, vão fazer uma pergunta difícil, você vai cair, você não está preparado, vai dar um branco. E são vários medos. E se eu fosse pegar esses medos e empilhando aqui, ó, empilhando, vários livros, né? Eu estava escondido aqui atrás dos livros, né? Como se fossem os medos. E se eu tirasse um por um, né? Tirasse esse medo, né? Medo da crítica, medo das pessoas falarem mal, medo das pessoas indo embora, medo de dar sono, medo de errar, medo de dar o branco, medo de não ser o bom o suficiente. Tirasse todos esses medos e ficasse com um só, medo da crítica. Porque as pessoas vão criticar. Você talvez já esteja criticando, me criticando, criticando outra pessoa, tá? E é dessa forma. Então, uma das formas de você eliminar o medo de falar em público é você ajustar o seu julgamento com as outras pessoas também. Você sentir empatia e compaixão para com as pessoas também. Porque quando você cobra demais uma performance de alguém, nada contra você ter altos padrões, isso é bom, mas quando você critica demais, julga demais, você está também julgando muito você, autocriticando demais, tá certo? E aí, vamos lá, você tem algum exemplo de alguém que tinha medo de falar em público e eliminou o medo de falar em público? Tem alguém que eu conheço muito bem. Eu mesmo. Eu mesmo tinha medo de falar em público, né? E quando me formei em 2013, comecei a atender coaching individual, um a um, atendi médicos, atendi empresários, advogados e atendi outros médicos também. E eu trabalhava com coaching de emagrecimento lá em 2013, 2014. E, de certa forma, eu tinha muitos resultados. E eu fui convidado para fazer uma palestra, e é aproximadamente de 200 a 300 pessoas. E eu me empolguei. Vamos lá, vou fazer essa palestra, com certeza. Uma semana antes da palestra, eu estava nervoso, porque eu não tinha ali estruturado a palestra, e eu comecei a sentir um desconforto no abdômen, sem vontade de comer, tá certo? Movimentos aqui peristálticos, né? Acho que é esse nome, né? Movimento aqui na região do intestino, do estômago. E o que aconteceu? Havia aquela famosa frase: por que eu fui inventar isso mesmo, hein? Olha só, eu vou falar isso porque tem a ver com como eliminar o medo de falar em público. Como foi a frase? Por que eu fui fazer isso mesmo, hein? Tá. E aí, uma semana eu estava pensando em desistir de fazer essa palestra, minha esposa chegou e falou, você vai fazer sim, né? Você fez investimento grande em cursos de crescimento pessoal, você está aí uma semana, a mesa da sala estava parecendo uma biblioteca cheia de livros, e aí você vai fazer. Aí eu, tá bom, eu vou fazer. Aí comecei a fazer a palestra de 20 minutos, tá? A palestra era 20 minutos, eu estava preparando os slides para a palestra. E chegou o grande dia, que eu acordei, e eu pensei que eu ia acordar com vitória, e eu mudei o estado emocional, tudo mais, né? Como você aprende na parte do coach. Só que eu estava muito nervoso.
Tá? Eu estava mudando o estado emocional, vieram os pensamentos, eu mudava de novo, estava lutando contra algo que eu não tinha ainda adaptado, não tinha ainda reconfigurado. E aí eu cheguei no dia da palestra, eram 5 palestrantes, eu era o terceiro palestrante, eu ficava, é agora que eu vou palestrar. A minha mente estava comparando o ser olha só o ser Jorge, sai daí, ainda dá tempo. Olha para o lado, sai de fininho que ninguém vai ver você. E de novo aquela frase, por que eu vim fazer isso aqui mesmo? Por que eu fui inventar isso? E aí a minha mão suando, ficando com calor e, nossa, que palestra sensacional. Quem é você para transmitir todo o conhecimento? Quem é você para falar para essas pessoas? Quem você é para ajudar essas pessoas de alguma forma? Olha só o ser como esse ser é crítico, como esse ser pode atrapalhar. Até que eu lembrei e fiz o box da respiração, né? Que é uma técnica que eu ensino nas mentorias, nos treinamentos, às vezes, é o quê? Inspirei 2 segundos, prendi 2 segundos, soltei 2 segundos e repeti, esperei, né? 2 segundos para começar de novo. Ó, 2, 2, 2, 2. Entendeu? E eu comecei a fazer isso, 10 respirações, fui fazendo, e de repente eu fui sentindo mesmo meu coração palpitando, fui sentindo a minha mão suada, a esquerda mais suada que a direita, fui ouvindo, fui vendo as cores, ou seja, estava me conectando com o presente, certo? E o medo surge quando a sua mente sai do presente, quando a sua mente vai lá para frente, já fica criando coisas, criando situações, vai errar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e de repente eu comecei a serenar a mente, encontrando o presente, o melhor lugar para ficar nesse momento. E de repente esse serão foi diminuindo, e eu fui sentindo, e aí veio uma pergunta. Quando eu estava lá nas formações em coaching, qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui hoje para fazer essa palestra? Acendeu. Ó, lembra como eu falei? Um dos tripés, né, uma parte do tripé é o porquê você faz o que você faz. Certo? O que fazer, como fazer e o porquê você faz o que faz. E isso aqui ativou e eliminou uma parte do medo. Certo? E aí, de repente, agora, Jorge Soares, com você, eu subi num palco, um palco grande, com um telão de 4 metros por 4 metros, gigantesco. E aí eu comecei a fazer a palestra, Os primeiros 2 minutos, nervosíssimo. Mas depois eu aprendi que nos primeiros 2 minutos de palestras, até os grandes players, eles também têm uma certa ansiedade, têm um certo receio. Por quê? É o seu corpo, o seu sistema nervoso se preparando para entregar o seu máximo. A adrenalina serve para você encontrar o seu foco, para você não ficar divagando, perdendo foco, e você entregar um conteúdo bom. Olha só, então o medo vai te ajudar nesse momento, nessa hora, tá? E aí, depois de 2 minutos, passaram-se 2 minutos, eu comecei a ficar mais presente. Que interessante, eu comecei a ver, a enxergar, comecei também a dar pausas, de propósito. Olha só, quem de vocês aqui se preocupa mais com a saúde do seu cliente, do seu paciente, com a sua própria saúde? E ficar, ó, pausa. E aquele silêncio. Nenhum palestrante tinha feito isso. E eu estava começando a utilizar coisas que eu tinha visto em vídeos, que eu sempre assistia, eu estava fazendo natural, não tinha ensaiado isso. E eu comecei a falar rápido, alto, brincando, levantava a mão, as pessoas levantavam a mão, e eu falava pausa, olhei olhando, ótimo, né? Mas eu coloquei os olhos em uma pessoa, fiz uma pergunta para ela, e de repente as pessoas próximas aqui estavam mais emocionadas. Então, quando me conectei com uma pessoa, todo mundo se conectou. Então, foram estratégias que eu estava utilizando de forma natural. E, nossa, isso é muito bom, e eu gostei muito, eu quero mais, né? Na minha mente, né? E é isso que eu quero mostrar para você, tá? Você não precisa, primeiro, eliminar o medo, depois praticar, para depois impactar. Você pode fazer a mesma coisa. Por onde começar? É uma boa pergunta? Tá. Eu sugiro você começar pelo conhecimento. Parte técnica. Deixa o ser tranquilo. Ou seja, vamos lá, todo ser humano, né, ali falando das pessoas que estão ouvindo o seu conteúdo, eles querem relevância, eles querem significância, eles querem pertencimento, eles querem propósito, eles querem crescimento e querem contribuição. Eles querem essas 6 coisas. E você deve utilizar isso. Por isso que você escuta os palestrantes falando assim, olá, tudo bem? É uma honra estar falando com você aqui. Ou seja,
ele está deixando a palestra confortável, tá tornando as pessoas importantes, tá certo? As pessoas também gostam de coisas relevantes, ou seja, aquela informação tem que ser boa para elas, tá certo? A pessoa não está aqui para ouvir sobre o palestrante, né, sobre mim, sobre você. A pessoa gosta dela mesma. Ela quer coisas boas, ela deseja coisas para ela colocar em prática e ela melhorar. E uma das coisas, elas querem o quê? Crescer. Aquela informação vai servir para ela colocar em prática e crescer na sua vida. Então, ela gosta disso. Um palestrante que causa impacto, um treinador, um comunicador que causa impacto, ele tem isso. Ele traz uma informação para ele crescer. Propósito também é uma das coisas que as pessoas gostam demais, né? Assim, você não só o seu propósito, mas levar as pessoas nesse tema de propósito, tá bom? Por isso que antigamente muitos palestrantes colocavam esse tema de propósito, né? Hoje muitas pessoas já não está muito abrangente assim, né? Agora contribuição também, né? Assim, quando você leva essa mensagem para o próximo, esse próximo, né, vai trazer isso para outras pessoas. Então é muito interessante. As pessoas, o público, né, a plateia, a sua audiência quer espalhar aquela mensagem, quer crescer e contribuir. E o pertencimento é algo muito importante também, né? Por isso que existe as tribos, né? Comunidades, as pessoas querem fazer parte de algo maior e isso também é importante, tá? Agora, isso é o que fazer, né? Como fazer, o que fazer para eliminar o medo, né? E aí, outra coisa que ainda está no quê? São os recursos. Como assim? Você já tem os recursos necessários para palestrar e falar em público. Você já sabe fazer isso. Por que não faz? Por que não exerce da forma como você gostaria de fazer? Porque possui interferências. Isso é depois que nós vamos tirar. Mas, primeiro, você tem que saber que você já tem os recursos necessários para palestrar, para treinar, para falar em público, para gravar vídeos, certo? Você tem fala, você sabe como acessar na internet vídeos de palestras, você vê, você escuta. E internamente, esses recursos estão internos. Você já tem uma facilidade de captar essas imagens, ouvir e transmitir. Então, você vai ativar os seus recursos assistindo pessoas palestrando. Tá bom? Outra coisa, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Isso pode parecer óbvio, certo? Mas se a pessoa não entender, a sua audiência ficar com dúvidas, de quem é a responsabilidade? Sua. Então você tem que caprichar, falar com detalhes o que as pessoas precisam ouvir, tá bom? E o terceiro tipo é todo comportamento é uma comunicação, tá? Então, assim, a expressão, o sorriso, a ira, a raiva, a coisa engraçada ou não, todo esse comportamento está comunicando sobre você, tá? Então, a cor da camisa, o óculos, o tipo de cabelo, o relógio, tudo comunica. Todos esses comportamentos é uma comunicação. O seu andar, a sua mão no bolso, o seu braço cruzado, a sua mão no queixo, tudo é uma comunicação. E quando você está transmitindo, você tem que saber disso. Quando você está transmitindo uma mensagem, certo? Isso está impactando profundamente. Você tem que saber que isso impacta mais da metade por cento na sua comunicação, tá bom? Então, eu falei sobre o que fazer, tá? Mas aí nós temos o que fazer, tá certo? Jorge, me fala aí. Eu quero eliminar o medo de falar em público. O que eu preciso fazer? Primeiro, eu já falei, buscar o conhecimento, porque isso representa 7%. Mas não porque 7% é o menor índice que você vai deixar isso para lá. 7% para fechar os 100% e você ficar impactante. Não adianta somente você dominar o 38%, que é o como falar, que eu vou mostrar agora, e nem os 55%, que é a comunicação não verbal. Tá? Então, vamos lá. Jorge, eu quero eliminar o medo de falar em público. Primeiro, aprenda sobre o conhecimento. Todas essas estratégias que eu estou te falando aqui, tá certo? E se você também adquirir o treinamento que eu coloco, né, como eliminar o medo de falar em público, também você pode adquirir, né, e fazer isso de uma forma muito bom. Agora, se você tiver um conhecimento e ficar com você, acabou. Acabou o quê? Acabou, eliminou o medo de falar em público? Não, acabou. Você não está no jogo ainda, só tem o conhecimento. Agora, quando você coloca em prática, aí vai para
a segunda perna, né, do tripé, vai para a habilidade, certo? Olha, conhecimento, na prática, você vai se tornando habilidoso nisso, né? Não sei se você conhece, o Tony Robbins é um dos maiores coaches do mundo. Ele tinha medo de falar em público. E uma em um livro que eu li, né, da bibliografia dele, falou que ele tinha medo de falar em público. O que ele fazia? Palestras todos os dias, de forma gratuita, certo? E ele parava o carro dele, tipo 2 quarteirões, ou não sei, 3 quarteirões, antes do evento ali, porque ele não queria que as pessoas vissem um carro dele feio, né? Um Volkswagen lá, caindo nos pedaços. E ele deixava lá e ia correndo, ó, ele ativando o estado de recursos. Quando chegava lá, dava o show, né? Conhecimento, habilidade, certo? E aí, a terceira perna, conhecimento é a primeira perna, a segunda perna, a habilidade, e a terceira perna é a atitude. Ou seja, é a sua vontade de entrar em ação, é o seu porquê. É o seu porquê, por que você faz ali o que você faz. E quando eu estava lá para fazer a minha palestra, né, que eu estava com medo de falar em público, eu ativei. Por que eu estou aqui? Conhecimento. Eu tinha o conhecimento de o que fazer, eu sabia que a comunicação não verbal e a habilidade é a que você vai utilizar, é que você tem que vencer o medo na ação, na prática, certo? Sem cobrança, sem julgamentos, tá? Mas eu quero falar para você uma coisa. Quando você tem uma atitude, certo? E habilidade, mas sem o conhecimento, vou repetir. Quando você tem uma atitude, eu quero isso, você tem habilidade, né? Como assim? Eu sei fazer e está fazendo, mas não tem o conhecimento, você é um sonhador. Sonhador sem resultados. Porque você vai ficar motivado, você vai entrar em ação, mas não tem o conhecimento certo. Conhecimento de quê? De conduzir uma estrutura de palestra, de fazer um pitch de vendas, tá? E aí eu estou falando isso, jogo aberto para você. Agora, vamos lá. Por outro lado, você tem uma habilidade, você está entrando em ação, tá certo? Você tem o conhecimento, mas falta para você o porquê, falta a atitude. Então você tem a habilidade, você tem o conhecimento e você é o mestre. Como é o mestre? Eu trago a figura do Sr. Miyagi. Não sei se você assistiu o Sr. Miyagi do Karate Kid. Vamos trazer aqui no nosso exemplo, né? Assim, ele ensinava outras pessoas, ele ensina pessoas, mas ele mesmo não tem os resultados. É um cara sozinho, é um cara que não tinha dinheiro, um cara que não tinha relacionamento, ele não ia para frente, certo? Aqui, para trazer esse exemplo, eu coloquei o Sr. Miyagi nessa situação, tá bom? Mas olha só, o que falta? Talvez falte energia, falte vontade, falte proatividade, ousadia. E aí as pessoas têm o quê? Tem habilidade, ele sabe que ele era bom, ele tem o conhecimento, ele sabe que tem a sabedoria e o conhecimento, mas falta o quê? A atitude, a vontade de crescer, a vontade de entrar em ação. Talvez você seja o mestre, dá dicas para as pessoas, mas quando você olha para si, não tem um resultado. E por último, você tem ali a atitude, você tem o conhecimento e a atitude. Eu tenho conhecimento, beleza, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho atitude, eu quero fazer, mas não coloco em prática. Vou repetir essa aí porque é muito comum. Eu tenho conhecimento, eu tenho atitude, ou seja, eu tenho vontade de entrar em ação, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não coloco em prática. Falta o quê? A habilidade, não é isso? Porque você não vai ter habilidade se você não colocar em prática. Ok? Agora, e você é quem, assim? É o eterno aluno, certo? Eu sou aluno, todos nós somos alunos, mas aqui no sentido diferente. O aluno no sentido de negativo. Sempre está esperando o próximo curso, sempre o próximo livro, mais um pouquinho, sem ação. Não há nada de errado você querer mais um pouquinho com ação, mas quando você tem preparação sem ação, é uma obesidade mental, você não entra em ação, tá bom? Então, dessa forma, se você trabalhar o que fazer ali para você aumentar os seus conhecimentos sobre palestrar, gravar vídeos, impactar a audiência. Então, conhecimento. Habilidade, eu pego isso que eu aprendi e coloco em prática. Pego uma situação, faço uma prática. Outra, o porquê, o propósito, tá? E se eu fosse aqui falar para você, eu falei que primeiramente você começaria pelo o quê?
certo? Conhecendo tudo mais. Mas a pergunta que eu quero fazer para você agora é: por que você deseja eliminar o medo de falar em público? Certo? Qual o propósito que você tem? O que você quer falar? Porque olha só, você talvez é coach, talvez é mentor, talvez é um médico, né? Mas eu estou falando para você que é coach. Talvez você deseje trabalhar impactando pessoas, transformando negócios, fazendo uma apresentação dentro de uma empresa, certo? E hoje eu faço treinamentos para 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 50 pessoas dentro de uma sala presencial, online também, 9.000 pessoas, certo? Mas eu também já morria de medo de falar em público, pensei em desistir, mas eu não parei. Eu procurei conhecimento, beleza? Procurei habilidade, colocar em prática. Como assim? Em prática, uma vez eu fiz uma reunião, né, para trazer ali 30 pessoas, vieram 4 pessoas. Eu fiz a apresentação para as 4 pessoas, na mesma entonação, na mesma vontade de impactar 4 pessoas. Eu pensei que tinha 4.000 pessoas lá dentro, e eu impactando as pessoas. Não sei se as pessoas me acharam que eu era doido ou não, mas eu entrei em ação, ganhei a habilidade, certo? E atitude. Por que você faz o que você faz, tá bom? Se você colocar em prática, você vai eliminar o medo de falar em público e impactar a sua audiência. Porque eu descobri uma coisa, você não vai ali encontrar o seu propósito parado. Até mesmo você entrando em ação, é assim que você encontra o seu propósito, tá bom? Não gosto muito de filosofias e tudo mais. Você encontra o seu propósito na ação, tá? Então, dessa forma, eu quero trazer isso para você eliminar o medo de gravar vídeos e impactar a sua audiência, tá bom? Até mais e é só o começo. Até breve. Valeu!